Pop Explica de hoje tem um quesinho de em alta, porque a gente começa falando de um filme que lançou essa semana, aliás, filmaço de 3 horas, que chama Oppenheimer. Você assistiu, Du, já? Eu tô louco pra ver. Não, vamos assistir, tô louco. Vamos junto? Você paga dessa vez, eu pago a pipoca, fechou? Ok. Então tá bom, fechado. O que conta esse filme? Conta a história desse cara aí, não do Cillian Murphy, né, um ator maravilhoso de Peaky Blinders e tal, mas ele tá interpretando o seu Oppenheimer, que é o cara que inventou a bomba atômica. A bomba atômica que foi um negócio decisivo praticamente para os Estados Unidos ganhar a Segunda Guerra Mundial, porque destruíram as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Você deve conhecer, já ter ouvido falar dessa história, né? E as cidades foram destruídas com bombas atômicas, ou bombas nucleares. E como eu não entendo absolutamente nada disso, eu trouxe o Iberê Tenório, que é muito mais inteligente do que eu, e sabe explicar esse tipo de coisa complexa de um jeito muito simples. Sim. Oppenheimer, bomba atômica. Do que a gente está falando exatamente? Por que chama bomba atômica? Porque ela mexe com os átomos, né? Você tem que conseguir fazer com que átomos reajam de algum jeito ali. E átomo também é aquela coisa pequenininha, né? Átomo é o tijolinho que forma a matéria, que forma tudo que a gente conhece, que forma o nosso corpo. E quando a gente fala de bomba atômica, geralmente são átomos de urânio, átomos de plutônio, que são esses elementos químicos radioativos, né? Tá. Então o que acontece? Chama também bomba nuclear porque a gente quebra o núcleo desses átomos. Tá, antes de você continuar, eu tenho uma certa dificuldade de conseguir acompanhar seu raciocínio, porque você é muito mais inteligente, então eu peço pro meu time e falo assim, tá difícil, desenha pra mim? Aí os nossos editores aqui desenham. Olha que beleza. Então vamos lá, quando a gente fala de Hiroshima e Nagasaki, aquele cogumelo gigante, aquela coisa horrível, destrutiva, que no caso das duas cidades matou mais de 100 mil pessoas na época da Segunda Guerra Mundial, né, 1945, a gente tá falando de bomba de fissão, certo? Isso, é essa bomba em que a gente quebra o núcleo do átomo. Tá. Então aqui a gente tem um exemplo do urânio. Você joga, como que funciona dentro da bomba para ela acontecer? Você joga um nêutron. Nêutron é aquela partículazinha que existe no núcleo de todos os átomos. Ou seja, o átomo já é minúsculo, o nêutron é menor ainda. É, o nêutron tá lá no meinho. Tá. Então, pensa que é uma bolinha que bate numa estrutura, né, que é o átomo. Quando você bate no urânio, você quebra o urânio, e ele se transforma em outras coisas, em outros elementos químicos, só que ele solta nêutrons também. Entendi. Que vão bater nos próximos urânios. E sim, que vão soltar outros nêutrons e bater... Blá, 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 isso é uma reação em cadeia que solta muita energia. E é por isso que na bomba atômica você tem uma coisa muito pequena com muita energia. E é por isso também que a gente tem usinas nucleares. Você pode aproveitar essa energia para o bem, né? Para gerar energia para a gente usar. Que é exatamente isso, só que de um jeito muito mais lento. Tá. Quando você faz muito concentrado, você tem uma bomba atômica. Só que aí você tem uma outra tecnologia que veio um pouquinho depois, veio um pouco né? depois, os caras começaram a estudar mais, conseguiram fazer a bomba de fusão nuclear. Que é outro rolê. Que aí não é o que acontece na usina nuclear, é o que acontece no Sol. O que acontece no Sol? A gente tem hidrogênio. Hidrogênio é super comum, né? É um gás. Um elemento químico que forma água, por exemplo, que é H2, esse H2 é do hidrogênio, né? Super comum. Você junta dois átomos de hidrogênio com muita energia. No Sol, por exemplo, é a gravidade que faz isso. Que puxa para dentro, né, o hidrogênio. A gente pode imaginar, aperta tão forte um contra o outro que eles se fundem e formam o hélio, que é um gás que tem na bexiga naquela bexiga que faz a bexiga subir. Sim. Isso. Então, quando você aperta esses dois um contra o outro, também gera muita energia na fusão, na mistura. Por isso chama fusão. Você funde um com o outro. Você pressiona mesmo. Só que para isso acontecer na bomba, você tem que soltar uma bomba daquela anterior, de fissão para provocar essa energia para causar difusão. Ah, então essa explosão inicial aqui é uma bomba de Hiroshima. É uma bomba de Hiroshima que fica dentro da outra. Ou seja, essa daqui certamente vai ser essa vai ser muito absurda. maior. A gente também chama de termonuclear, essa outra, que é ou bomba de hidrogênio, a bomba de fusão. A gente tem inclusive um comparativo que acho que dá pra ver bem legal isso que o Iberê tá falando, gente. Ó, na próxima arte a gente mostra 3 exemplos dessas bombas que justamente explicam o tamanho da destruição. Então assim, a gente tá falando de uma explosão em Hiroshima e Nagasaki que teve ali 400 metros de fogo, aquela coisa da fumaça, tudo ali naquele cogumelo núcleo gigantesco que a gente vê, né? O que tá aqui vai ser completamente derretido, vai sumir do mapa praticamente. E em 9 quilômetros aí você vai ter uma onda de choque, de calor muito forte, que vai praticamente detonar o que está em volta ali também. As pessoas vão... É muito grave o que acontece nesses 9 quilômetros também. Bastante coisa. Isso aqui é a tal da bomba de fissão, aquela mais simples, entre aspas. É a bomba. Aqui já entra aquela lógica de primeiro joga uma dessa para essa provocar uma explosão maior. Uma tá dentro da outra, nem joga, elas são juntas. Inclusive um detalhe, elas não caem no chão. Elas são explodidas no ar. Caramba, sério? Porque se ela cai no chão, os prédios que estão em volta, as montanhas, elas protegem, elas barram o efeito da bomba. Então ela vai no ar para espalhar mais. Para espalhar para tudo quanto é lado. É muito triste, né? Triste de pensar demais, nisso. E essa B-83 já é uma bomba que a gente está mostrando aqui, é uma bomba dos Estados Unidos que foi produzida em série, tá? Uma bomba que
é usada como armamento, né? Essa última bomba, que é a Tsar, foi a maior bomba que o ser humano já explodiu na história. Né? Só que essa daqui já chega em 42 quilômetros. Essa já é absurdo. Já destrói a maior parte das cidades, já que a gente conhece, né? Então essa, por exemplo, é a bomba, né? Essa é a carinha que ela tem, né? Um negócio tão destrutivo, tão horrível. Tem essa cara aí que essa é a B-83, né, Du, que tá aparecendo, né? Não, essa é a Tsar. Então essa é a última, essa é a mais destrutiva de todas. Essa Tsar foi uma bomba que a União Soviética soltou na década de 60, que a ideia deles era demonstrar que eles dominavam esse poder e resolveram soltar a maior bomba atômica da história. E aí eles lançaram essa bomba, que é uma bomba que começa com uma fissão, depois ela vai ter uma fusão e outra fusão. Então a gente chama que uma bomba de 3 estágios. É como se fosse 3 bombas uma dentro da outra, mas ela tem uma capacidade absurda. Ou seja, pra gente resumir, Hiroshima é isso daqui. Essa outra bomba é uma bomba de Hiroshima causando uma explosão maior. Essa outra bomba aqui é uma bomba de Hiroshima causando uma maior que causa uma outra maior. Essa já é dupla. Essa é a única, essa é dupla, essa é tripla. E aquela é tripla. E aí, quando a gente, por exemplo, faz uma comparação que, pelo amor de Deus, a gente não quer, em hipótese alguma, que isso de fato aconteça, a gente só mas é legal a gente mostrar pra gente... ter uma noção, né? E também pra gente... fazer alguma coisa contra isso, né? Quando alguém fala isso, não é interessante pensar na tecnologia, mas é muito triste, né? Exato. Então a gente está falando de uma bomba, por exemplo, de Hiroshima caísse exatamente no centro de São Paulo. Isso. Se ela caísse no centro de São Paulo, ela ia aqui praticamente derreter essa área. Você tem uma radiação que já vai contaminar uma região grande aqui. E isso aqui já você derruba vários prédios nessa região, quebra muitas coisas e vai causar uma série de mortes nesse raio todo aqui. E esse raio todo aqui, gente, para quem não é de São Paulo, a gente está falando de todo o centro expandido de São Paulo. Então a região central inteira de São Paulo, até chegando perto aqui da Zona Leste, a gente está falando de Tatuapé, de outras regiões. Aqui a gente já estaria centro bem chutando o número, já 1 milhão de pessoas morando nessa região. Com certeza. Aí a segunda bomba, né, que é uma de Hiroshima causando um estrago maior, aí a cidade de São Paulo foi embora. Essa já leva a cidade toda. A cidade já teria ido e a gente chega em boa parte ainda da região metropolitana, né? Então várias outras cidades que estão pertinho. Osasco, Taboão, Guarulhos, aeroporto de Guarulhos. Aqui então a gente já fala de mais de 1 de milhão de pessoas. Com certeza, a gente já destruiria a região metropolitana inteira, né? E aí, por último, a Tsar, que a gente viu um raio de 110 quilômetros de destruição, a gente está falando do interior de São Paulo devastado. Aí detona tudo. E o brilho dessa bomba pode ser visto de 1.000 quilômetros de distância. Ô, louco. Isso quer dizer que em Brasília, uma pessoa conseguiria ver essa bomba aqui. Sendo detonada no centro de São Paulo. Tanto que quando a União Soviética testou, ela testou no Círculo Polar Ártico, num arquipélago chamado Nova Zemlya que eles têm lá. E é um lugar que não morava ninguém e tal, mas pessoas que moravam muito longe conseguiram ver, aviões que estavam passando e tal, conseguiram ver o brilho disso tudo. Iberê Tenório, é sempre muito bom ter você aqui, porque faz a gente explicar coisas extremamente complexas e agora me deu muito mais vontade de assistir. Eu tô louco pra assistir esse filme. O Oppenheimer. Eu vou assistir Barbie também, os dois foram lançados no mesmo dia, né? Mas agora vai dar pra gente assistir com muito mais noção do que se trata o assunto. Valeu, Iberê. Valeu.